Agora são 16 horas e 31 minutos, começamos com mais uma live aqui direto no Facebook do Jornal Zenorte. Lembrando que a nossa transmissão também é feita pelo Instagram do Jornal Zenorte, que é o @Jornal Zenorte. Então siga a gente no Instagram também. Continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba, recebo hoje aqui no nosso estúdio o candidato do pessoal, Raul Marcelo. Raul, que sempre que a gente convida, pode ser remoto, pode ser presencial, sempre está aqui no jornal, dando entrevista, não foge de entrevista jamais. Então, eu queria já agradecer a sua participação, Raul, e dar uma boa tarde aqui para todos os leitores do Jornal Zenorte. Boa tarde aos amigos do Zenorte, é uma satisfação poder voltar aqui novamente, rever o Fernando, os nossos amigos e amigas aqui do Zenorte. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e espero poder corresponder com as respostas, as perguntas que estão chegando aqui nos comentários, e poder contribuir para um entendimento maior do que pensam os candidatos, para que o eleitor possa tomar uma decisão sabendo em quem está votando, qual é o programa que está escolhendo, quais são os projetos, porque isso tudo contribui para o processo democrático em Sorocaba. É isso daí, Raul. Eu queria começar já, pergunta tradicional, já fiz isso com essa pergunta para você antes, queria que você se apresentasse. Quem que é o Raul Marcelo? Muita gente na cidade, com certeza, todo mundo conhece você, mas eu queria ouvir de você mesmo. Quem que é o Raul Marcelo? Olha, eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo literalmente do interior. Eu cheguei aqui em Sorocaba com 1 ano de idade, meus pais tinham propriedade rural na cidade de São Pedro do Turvo. Aliás, eu estava no Júlio de Mesquita esses dias e encontrei um ex-morador também de São Pedro do Turvo, uma cidade bem pequenininha ali ao lado de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos. E meu pai perdeu as terras para o banco, né, que é o problema do financiamento na ditadura militar, final dos anos 70, a gente veio aqui para Sorocaba. Meu pai seguiu no ramo da metalurgia aqui em Sorocaba, inclusive aposentou alguns anos atrás como metalúrgico. Nós moramos aqui em Sorocaba, na Barcelona, morei na Vila Carol, no Jardim São Conrado, várias partes da cidade, partes diferentes, inclusive. Estudei no Francisco Eufrásio Monteiro, na Barcelona, aqui na Zona Norte, no Lauro Sanches, fiz até a 8ª série, depois eu fui fazer colégio técnico em processamento de dados. Você continua votando no Lauro Sanches, né? Continuo votando no Lauro Sanches. Tem a diretora Vera, que foi minha professora de matemática, um tempo atrás estive lá no colégio, tenho vários amigos aqui no Lauro Sanches. Aí com 17 anos, Fernando, eu passei na FATEC, fui fazer análise de sistemas da FATEC fora de Sorocaba. Voltei, fui fazer letras na Uniso, virei presidente do Centro Acadêmico de Letras, professor da rede pública, dando aula aqui no Paineiros, do Dionísio Vieira. E aí um grupo de amigos professores, porque eu tinha um projeto na época de consertar computador nas escolas. Não sei se você lembra, nos anos 90, o governo do estado mandou aqueles computadores para as escolas e ficava tudo encaixotado, né? E eu conhecia na área de informática, aliás, acompanho esse assunto até hoje. Eu ia nas escolas e colocava o laboratório que ficava parado para funcionar. E acabei saindo muito na imprensa na época por conta desse trabalho. Aí um grupo de pessoas me lançou candidato a vereador, isso já no ano de 2000, né? E nem me passava pela minha cabeça disputar a eleição, eu tinha acabado de voltar para Sorocaba. E aí disputamos a eleição, fui para a Câmara Municipal, fui reeleito o vereador mais votado na reeleição, naquela eleição. Depois fui eleito deputado estadual, uma vez, 2 vezes. Então eu sou um cidadão, casado hoje há 14 anos, 3 filhos, advogado, eu estou na campanha. Hoje eu não sou nem deputado nem vereador, é importante lembrar aqui, eu toco escritório no meio da campanha de advocacia, né? Sou um sorocabano que acompanha a vida política em Sorocaba já há mais de 20 anos, sempre preocupado aí com os problemas de Sorocaba, e eu estou oferecendo o meu nome nesse processo eleitoral como uma alternativa ao que aconteceu em Sorocaba nos últimos 4 anos com o pessoal do Crespo. Eu acredito que o grupo, quando está à frente do governo, trabalhou direito, Fernando? Continua. Não trabalhou direito, precisa trocar. Eu perdi a última eleição para o grupo do Crespo, fui para a oposição, ficamos 4 anos fiscalizando o governo dele, como é a função nossa. Inclusive, nossos vereadores na Câmara descobriram lá muitas falcatruas no governo dele. E agora nós estamos pedindo humildemente à população uma oportunidade para fazer um governo diferente do que foi feito em Sorocaba nos últimos 4 anos. É isso daí, Raul. Tem o pessoal, se você olhar os comentários aqui, já começou. Raul Marcelo aparece só de 4 em 4 anos, mas eu posso mesmo falar a seu favor, porque eu já fui entrevistar você no escritório de advocacia, no escritório onde você trabalha. Então, não querendo
puxar o saco, mas aqui a gente fala a verdade. Zé Norte, muita gente gosta, muita gente não gosta, porque a gente fala o que é real. Eu já fui entrevistar você lá no escritório de advocacia, porque o pessoal pensa que perdeu a eleição, vai fazer o quê? Não, você é advogado, né? Você é advogado, tem que trabalhar, né? Que a gente tem família para sustentar. Então, muita gente falando isso daí. Isso é o que eu falo, o que é a realidade, o que é verdade. Não estou fazendo campanha para você, nem para ninguém, eu não faço para ninguém, mas o que é verdade a gente fala aqui. Eu vejo muita gente falando aqui, cadê o Raul Marcelo? Eu posso falar que eu vejo que você tem um escritório de advocacia lá, você trabalha nele. Eu queria que você falasse também, por quê? Você já tentou ser prefeito na última, quase ali, perdeu um pouco, a diferença para o Crespo. Por que você quer ser prefeito de Sorocaba ainda? Insiste em querer ser prefeito? Então, o primeiro ponto é que eu me sinto preparado, e não sou só eu, nós somos um grupo político, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores. É um grupo político, Fernando, que atua na política em Sorocaba já desde a redemocratização do país. É um grupo político que nunca esteve na prefeitura, e mesmo assim sempre trabalhou forte por Sorocaba, né? O Fiscar que está aqui hoje, são 3.000 vagas de universidade gratuita para a nossa população, 2.700 vagas na graduação e 300 vagas na pós-graduação, metade inclusive dos estudantes são filhos de trabalhadores, uma coisa fantástica, uma conquista desse grupo político. O Residencial Carandá está aqui do nosso lado, aqui 20.000 famílias beneficiadas, o projeto Minha Casa Minha Vida, conquistada por esse grupo político, o Instituto Federal, 400 vagas, Colégio Técnico Federal de Excelência Internacional, conquistado por esse grupo político. O programa Bolsa Família, Sorocaba tem uma preponderância do Bolsa Família muito grande, um dos municípios aí que mais recebeu esse programa, são 18.000 famílias beneficiadas hoje, uma construção desse grupo político. Então, nós temos uma história e acho que chegou a hora desse grupo político governar Sorocaba com esse viés de distribuição de renda, de estruturar as políticas públicas, e porque nós também temos um plano, que é o Plano de Ação Emergencial. Situação em Sorocaba hoje, diferente de 4 anos atrás, é muito mais grave. Só para ter uma ideia, o nosso amigo que acompanha a reunião aqui hoje, em janeiro desse ano nós tínhamos 50.000 sorocabanos desempregados. Aí veio a pandemia do coronavírus, mais 6.000 perderam o emprego e tinham carteira de trabalho assinada. Você soma isso os autônomos, microempreendedores individuais, a pessoa que trabalha de forma precária, então o desemprego aumentou ainda mais. O auxílio emergencial, que nós lutamos no Congresso Nacional, nossos partidos progressistas, para que fosse acima de R$200, que era a proposta do presidente Bolsonaro, foi para R$600, ele já foi cortado pela metade, em dezembro acaba, Fernando. Então, qual que é o cenário que nós vamos ter para janeiro do ano que vem? É um cenário muito crítico, porque de um lado você vai ter o aumento da demanda social, desemprego aberto muito grande, e tudo isso tem um repique no orçamento da cidade, que vai estar menor no ano que vem. Nós vamos ter uma queda no orçamento no ano que vem de 7% aproximadamente, mais de 100 milhões de reais a menos no caixa da prefeitura. Então é um cenário muito complexo. Para enfrentar um cenário como esse, precisa ter um estofo muito grande, precisa ter um grupo político muito capacitado, e precisa ter um plano. E nós, depois de mais de 100 plenárias virtuais, porque não podíamos organizar as reuniões presenciais, inclusive com doutores e estudiosos aqui das nossas universidades e faculdades de Sorocaba, gente do movimento social, movimento sindical, empresários, nós montamos o PAI, Plano de Ação Emergencial, que a ideia inicial, Fernando, é reorganizar financeiramente a cidade, começando pelas famílias que estão super endividadas. Na média, em Sorocaba, 60% das famílias sorocabanas estão com o famoso nome sujo no SPC e no Serasa. Então, o PROCON, a partir do ano que vem, deixa de ser um cabide de emprego, ele consome hoje R$250 milhão. O PROCON, nós vamos levar ele para as 4 regiões da cidade, vamos organizar feirões e vamos promover com os advogados da prefeitura reuniões entre as empresas que têm dívida para receber e entre as famílias que estão devendo para as empresas, sobretudo o comércio. Estudamos vários casos, o de Fortaleza, por exemplo, só para a pessoa que está acompanhando ter uma ideia, Fernando, conseguiu reduzir em até 98% o valor das dívidas. Eu sou advogado, eu atuo na área empresarial também. Depois que passa um ano, aquela dívida entra como prejuízo realizado na empresa. E aí a empresa entra o quê? Oficia-se no cartório e depois entra com uma ação de execução judicial. Se você promove encontro e faz a intermediação, você consegue tirar todas essas taxas, esses juros, esse mora, e consegue recuperar e limpar o nome das famílias. Por quê? Porque é o consumo familiar que puxa a economia.
quase 70% do motor da economia é composto pelo consumo das famílias. Então nós precisamos recuperar o crédito das famílias sorocabanas e a prefeitura não pode fazer cara de paisagem porque a crise é grande. Então esse é o primeiro ponto do PAI. Nós vamos promover também, só para fechar, a renegociação das dívidas que as empresas têm com a prefeitura e que as famílias têm com a prefeitura. Hoje, para o pessoal que está em casa ter uma ideia, a prefeitura tem para receber 1.268 bilhões, os quais 600 milhões é de ISS, é dívida de empresas, e 550 é de IPTU. Vou fazer um novo refis já em janeiro, e nós vamos alongar os prazos para 120 parcelas com 50% de desconto, dando anistia para o período da pandemia, porque o comércio, as empresas não têm culpa e, sobretudo, as famílias que ficaram desempregadas também não têm culpa. Para quê? Para que essas empresas, sobretudo as pequenas, possam ficar em dia com o orçamento e com a prefeitura e possam voltar a prestar serviço na prefeitura. Então, nós temos um bom plano para organizar financeiramente a cidade. Vou passar também um pente fino em todos os contratos da prefeitura. O estudo que nós temos por baixo é que nós vamos conseguir, só com a renegociação dos contratos, quase 50 milhões de reais já no primeiro ano. Então, nós vamos colocar a prefeitura em pé para depois colocar ela para andar para frente, estruturando as políticas públicas. Então, nós temos um plano para poder atuar diante dessa crise grande e eu acho que isso nos capacita para estar à frente da prefeitura ano que vem. Certo. Raul, eu queria que você falasse, tudo correu bem na eleição, você ganhou, é prefeito de Sorocaba, como que vai ser seu secretariado? Então, metade do secretariado será composto por mulheres. Eu assumi esse compromisso com o Movimento das Mulheres de Sorocaba, porque nós precisamos empoderar a mulher sorocabana na prefeitura. Nós vamos reduzir também aproximadamente 60% os cargos de indicação política, então vai acabar o cabidão na prefeitura. Quem está pendurado no cabidão lá pode pegar a bandeira dos adversários e tremular nas avenidas, e vai com força, porque o Raul lá acabou. Então nós vamos fazer esses dois movimentos iniciais. Composição do governo, para trabalhar no SAI não vai dar mais para ter diretor do SAI que seja formado na área de publicidade. Para trabalhar no SAI vai ter que ter no mínimo um mestrado, um doutorado ou pós-doutorado na área de saneamento. Por quê? Porque nós precisamos ter pessoas que conheçam a área para poder atuar. E na URBS a mesma coisa, na Secretaria da Cultura, gente que conheça da cultura, na educação. Para quem não sabe, olha o absurdo que aconteceu com Sorocaba. Nós tínhamos um diretor de centro esportivo que virou diretor da policlínica. Nada contra, o centro esportivo é importante, só que cada um no seu quadrado. Então, por quê? Porque a pessoa lá, pela minha informação que eu tenho, o rapaz que estava no SAI lá, Fernando, disse que estava estudando no SAI, perguntando para os engenheiros do SAI onde que tinha livro para ler, artigo para se informar, querendo ver vídeo na internet, o que é saneamento. Não dá. A nossa cidade é uma das maiores cidades do país. Tem um orçamento de 3 bilhões de reais. E está aí, o SAI ficou avacalhado. Até marido de aluguel pegaram o funcionário do SAI para trabalhar em residência, que é o caso, inclusive, da prefeita atual, que responde um processo na justiça por conta disso. E qual que é a consequência disso? É que nós estamos sem água nas residências em Sorocaba. Aqui no São Guilherme, eu fiz uma reunião esse dia, tinha um senhor de idade tomando banho de caneca no quintal. Essa é a situação. Sorocaba já perdeu empresas na zona industrial porque não tem condição de dar segurança hídrica, de abastecimento. Então, nós estamos passando por uma crise hoje de abastecimento na cidade. Tem questões ambientais envolvidas? Tem, mas tem, sobretudo, falta de planejamento e gestão no SAI. E com a nova lei de saneamento que foi aprovada no Congresso, estão querendo empurrar agora para privatizar o SAI. Aí vai ser pior, porque daí vai explodir a tarifa de água e esgoto de Sorocaba. Então, todos os outros candidatos aí, ficam todos eles dourando a pílula aqui, vamos fazer parceria, convênio, mas todos eles defendem a privatização do serviço público. Com o Raul é diferente, nós vamos promover a defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos e das empresas e autarquias municipais. Então, o SAI vai continuar sendo público. Por quê? Porque nós temos que continuar com tarifas, nós não podemos deixar a tarifa aumentar e tem que ter tarifa social, inclusive, e abaixar o valor da tarifa. E só dá para fazer isso com empresa pública. Se for privada, vai ter que embutir lá a taxa de lucro, que pode variar de 5% a 15%. Então, como é que vai ser a montagem do governo do Raul? Hoje nós temos 13 instituições de ensino superior em Sorocaba, entre faculdades e universidades. Por exemplo, na Unesp é uma referência internacional na área da educação, pedagogia. Então, nós vamos pegar quadros das universidades, do meio empresarial de Sorocaba, figuras notórias que têm conhecimento, e vamos colocar nas secretarias, na URBS e no nosso SAI, e também na frente da nossa FUNSERV. Certo. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o funcionalismo público. O que você tem de proposta para os funcionários? Olha, a proposta nossa é que podem contar com o Raul, que vocês vão ter um parceiro lá, porque diferente das outras candidaturas, eu não vou terceirizar mais nada em Sorocaba. Não vou privatizar nada. Por vários motivos. O primeiro deles
é que nós temos aí muitas empresas que pegaram serviço na prefeitura e viraram verdadeiros cabides de emprego, Fernando. Virou cabidão. Corre a boca pequena na cidade que tem vereador, que tem mais de 100 apaniguados, pendurados em empresas terceirizadas. Sabe por quê? Porque não tem concurso público na terceirizada. Até quando nós vamos continuar com uma palhaçada dessa em Sorocaba? Entendeu? Até quando nós vamos admitir um negócio desse? A pessoa quer trabalhar no governo, vai ter que fazer concurso público. Então, teve um concurso para dentista, por exemplo. Abriram 36 vagas, só chamou 6. Raul na prefeitura em janeiro, vou chamar o resto, os outros 30. O concurso público está em curso agora de professor, vice-diretor de escola, diretor e técnico em educação, nós vamos chamar. Por quê? Porque nós temos que prestigiar o servidor público. Por quê? Porque o concurso público foi uma conquista da democracia, Fernando. Para quem não sabe, até o começo do século passado não tinha concurso público. O Partido Democrata nos Estados Unidos, quando ganhava a eleição para a presidência, passava o primeiro ano, Fernando, só nomeando gente. Era 1 milhão de pessoas para nomear. Aí depois vinha o republicano, o primeiro ano do governo era só para nomear pessoas. Aí que resolveram inventar, na Alemanha também, inventar o concurso público. Então o concurso público é um instrumento que tem por quê, pessoal? Para defender o planejamento, a permanência, a estabilidade dos serviços públicos e da política pública que é ofertada para a população. Desde que eles começaram a privatizar a saúde em Sorocaba, a saúde só piorou. Só piorou, entendeu? Tem uma empresa aí que vai pegar esse ano aqui 60 milhões de reais da saúde de Sorocaba. Já teve várias CPIs investigando ela, é um escândalo. Aqui nós tivemos, aqui do lado do Zenorte, que é a Tenda dos Milagres, aqui no São Guilherme. Uma empresa pegou o serviço de saúde, fez um descampado, atendia o povo no descampado e recebia 1 milhão da prefeitura. Então assim, nós vamos pôr um fim nisso aí, tá? Então Raul na prefeitura, servidor público, pode contar conosco, vai ter um parceiro lá. Nós vamos ofertar um bom plano de cargo e carreira e vamos cobrar que atenda todos de forma igual, não é? Entrou de paletó e gravata na repartição pública, vai ser atendido igual aquele companheiro que entrou de chinelo de dedo. Atender todo mundo igual, com respeito e trabalhar forte pela população. Então a minha ideia é ter um plano de carreira e carreira amarrado, o servidor trabalhou, prestou bom serviço, vai ser reconhecido, não é? Para que a gente possa aí valorizar o serviço público, porque não dá. Saúde e educação, robô não faz. Educação precisa do professor para fazer a alfabetização, pegar na mão da criança. Eu lembro até hoje, a minha professora que me alfabetizou. Né? Então, no posto de saúde é a mesma coisa. Ó, só para finalizar aqui, em 2016 nós tínhamos 1.000 profissionais de enfermagem na saúde em Sorocaba. Pasmem todos os senhores e as senhoras que acompanham a reunião aqui. Hoje nós temos 800, 200 profissionais de enfermagem a menos atendendo no SUS em Sorocaba. Dá para fazer saúde? Assim não dá. Porque quem faz o anteparo, quem faz o primeiro atendimento é o profissional de enfermagem. Então nós precisamos valorizar. O nosso plano é chegar até 1.500 profissionais de enfermagem em Sorocaba em 4 anos, porque são eles, não é, que garantem um bom atendimento no sistema público de saúde da nossa cidade. Então podem contar conosco, vamos defender o sistema público e os nossos servidores públicos. Certo, Raul, eu estava dando uma olhada no seu plano de governo. Plano de governo que quem não viu ainda pode baixar diretamente no site do TSE ou então nas redes sociais do candidato Raul Marcelo no site. Com certeza você vê o plano completo ali com todas as propostas do candidato. Lembrando que o objetivo da nossa transmissão é para mostrar o plano de governo e as propostas de cada candidato, para que você chegue na frente da urna, não tenha dúvida em quem que você vai votar. Você dê seu voto consciente e decida o futuro de Sorocaba ali. Não troque seu voto por cesta básica, não troque seu voto por dentadura, por nenhum tipo de favorecimento, que você dê o seu voto, faça valer o seu direito. Então esse é o objetivo do Jornal Zenorte nessa série de entrevistas. E eu queria que você falasse um pouquinho, Raul, sobre o Sorocaba Solidária. Eu vi que tem no seu plano de governo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, o programa Sorocaba Solidária é um plano abrangente, ele está dentro do plano de ação emergencial. Qual que é o diagnóstico? O auxílio emergencial, que hoje atende 130 mil sorocabanos, vai terminar, Fernando. Depois do Natal, ninguém mais recebe auxílio emergencial em Sorocaba. Nós vamos ter uma crise instalada na cidade de grandes proporções. Para quem conhece Sorocaba, e eu acompanho a vida pública na cidade há muito tempo, fui presidente de Grêmio Estudantil com 15 anos de idade. Não é? A gente nunca viu uma paisagem humana tão deteriorada como nós estamos vendo agora. O número de moradores em situação de rua, pessoas no semáforo, todos os semáforos
Você tem 3, 4 pessoas ali tentando ganhar o pão de cada dia. O desemprego está muito grande e o auxílio emergencial foi cortado pela metade e termina em dezembro, depois do Natal. Então nós vamos ter em janeiro uma demanda muito grande por transferência de renda. Então qual que é o nosso plano para poder enfrentar esse cenário? É o Sorocaba Solidário. Eu apresentei esse plano na prefeitura. Na primeira semana da pandemia, eu já fazia esse diagnóstico, que nós íamos ter pessoas precisando de transferência de renda direta. A prefeita arquivou o projeto, então nós vamos colocar ele de pé a partir de janeiro. Vão ser 36 milhões de reais, um valor transferido para as famílias entre 200 e 400 reais, e a família, para receber esse recurso, nós vamos fazer uma única exigência, que ela mantenha seus filhos nos programas sociais da prefeitura. Que programas serão esses? Aquela criança que estuda de manhã, a hora que sai da escola e fica na rua à tarde, nós vamos estender o tempo dela de permanência da escola, em 1 hora, 2 horas. Com o quê? Com musicalização, com teatro, com cursos de cinema e também artes marciais, jiu-jitsu, capoeira, judô. E uma vez por semana também nós vamos ofertar aula de teatro. Então a ideia é levar a cultura, levar o esporte no contraturno. A família que mantiver essa criança nesse programa vai receber o Sorocaba Solidário. Nós vamos usar a própria burocracia e o próprio sistema que nós que criamos, o Bolsa Família. Para quem sabe, tanto o Partido do Socialismo e Liberdade como o Partido dos Trabalhadores foram os partidos que pensaram Bolsa Família no Brasil. É uma política hoje exitosa, já existe todo o processo de cadastramento na prefeitura, então nós vamos usar ele para poder assistir a nossa população durante esse período de dificuldade extrema que nós vamos viver e já estamos vivendo esse ano. Então, Sorocaba Solidária, vou dizer, nos lugares onde aconteceu esse tipo de política, porque o Bolsa Família já é vinculado à permanência da criança na escola. Então, a mãe vai ter que manter no programa social, que é a cultura, o esporte. Onde se implantou esse tipo de projeto, reduziu-se a violência na comunidade em quase 50%. Por quê? Porque o narcotráfico não tem onde requisitar mais ninguém, Fernando. Por quê? Porque você tem os jovens todos envolvidos em atividades que vão abrindo as perspectivas para eles. Então é uma política muito importante. Eu vou dizer para você, fiquei muito feliz. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu formatar esse projeto e vamos ofertar ele para Sorocaba e espero poder implantar ele a partir do ano que vem. Certo. Raul, eu tenho aqui, vendo os comentários aqui, muito comentário, a propósito, muito comentário na sua live aqui, muita gente assistindo, e eu queria perguntar para você, tem muita gente aqui perguntando se você tem alguma proposta para os motoristas de aplicativos. Então, tem muita gente que está perguntando aqui, diversos leitores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou subir, inclusive, isso na televisão, eu vou adiantar aqui e aí tentar com a sorte para que os nossos concorrentes aí não copiem, porque estão copiando todos os nossos projetos, mas não tem problema, o que é bom para Sorocaba, a gente precisa levantar a bandeira. Nós vamos apresentar, e vou daqui de antemão, o Urbis. Vai ser um aplicativo, um app da Urbis. Nós vamos cobrar apenas 3%, porque para quem sabe, os aplicativos hoje, são vários, você tem aí o Uber e muitos outros, cobra até 25%, dependendo dos casos, e não ajuda os motoristas em nada. Então nós vamos cobrar 3% do aplicativo municipal, dá todas as garantias de segurança para quem quiser utilizar. E nós vamos também ofertar seguro, plano para que a pessoa possa trocar o veículo, dar manutenção no veículo. Vai ser um app sem fins lucrativos da própria Urbis para poder ajudar os motoristas de aplicativo em Sorocaba, mas sobretudo ajudar o cidadão sorocabano que precisa se deslocar pela cidade. Então vai ser um projeto inovador, porque não tem cabimento o trabalhador sorocabano, ser explorado por um empresário que mora nos Estados Unidos, o dono do Uber. E ainda é um sócio, o cara tem 1/4 do negócio do motorista de aplicativo e não corre risco nenhum desse negócio, só fica com lucro. É uma coisa escandalosa isso. Eu não sei como que as autoridades federais já não se atentaram para essa situação, porque são milhares de trabalhadores no Brasil hoje envolvidos nessa questão do Uber e dos outros aplicativos também. Mas aqui em Sorocaba nós estamos preocupados com isso e vamos ofertar esse projeto para poder ajudar o motorista de aplicativo em Sorocaba a não ser mais hiperexplorado por uma empresa estrangeira que explora e não se compromete com nada de infraestrutura, com segurança, com nada. É um sócio que só apenas leva o dinheiro e não faz nenhum tipo de contrapartida. Então a Urbis, a partir do ano que vem, vai ter o Ubers, que vai ser um aplicativo para ajudar todos os nossos motoristas de aplicativo de Sorocaba. Certo. Raul, quiser uma água, tem uma água aí, quiser um café, aqui. Eu já peço para você, que a gente vai falando aqui 1 hora de entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho então, agora vamos falar de educação. Educação, claro. Muita gente aqui perguntando também o que você vai, se você tem algum plano para o Sabe Tudo.
Eu apresentei ontem, inclusive, na televisão, repetiu agora na hora do almoço. Nós vamos reabrir o Sabe Tudo, manter o nome, tá, Fernando? Porque eu não tenho esse negócio de querer mudar o nome das coisas, eu acho que aquilo que deu certo tem que ser mantido. O Sabe Tudo era um bom projeto. A pessoa que montou o projeto era o Jorge Proença, é uma turma antes da minha na FATEC, pessoa completamente comprometida. Ele olha hoje o Sabe Tudo e vertem lágrimas nos olhos. Ele que mandou para mim, inclusive, uma mensagem um tempo atrás, falando que quando ele vê o projeto que ele idealizou, tudo sucateado, virando repositório de dengue, né, tudo vandalizado, é uma tristeza grande. Eles montaram o Pérola, que era um instituto sem fins lucrativos. Todo o recurso que vinha do Instituto para o Pérola, eles revertiam em pagamento e compra de insumos. E o Sabe Tudo, por ele passaram mais de 30 mil sorocabanos fazendo cursos. Tem coisas que nós temos que ter, pessoal, uma visão madura, independente do partido. Se o projeto foi bom, nós temos que manter. Então, e nós temos que usar, inclusive, as estruturas já existentes, porque eu disse aqui, o recurso vai estar curto ano que vem. Então, não dá para deixar esse prédio abandonado e nem dá para pôr no chão e fazer outro. Nós vamos usar o prédio exatamente do jeito que está, manter o nome, e vamos voltar. Nós vamos voltar com o quê? Com 2 tipos de curso no Sabe Tudo. Cursos de hardware, que é montagem e desmontagem de computadores e periféricos, que é um tipo de conhecimento hoje muito demandado. A pessoa quer comprar um componente novo para o computador, tem dificuldade de achar o profissional, entendeu? E tem dificuldade, inclusive, de fazer esse tipo de procedimento em casa, né? Até troca o processador, Intel, por exemplo, é o processador i5, depois vem o i6, o i7, vai embora. Então, são questões técnicas importantes que nós vamos, tipo de curso importante que nós vamos dar lá, e também cursos de software, que é de programação, construção de site e administração de rede social. Nós vamos fazer isso em parceria com nossas universidades locais, tudo sem fins lucrativos, e também com os professores da rede. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem, fiquei muito feliz, uma professora da rede, falando que ela tem profundos conhecimentos em internet, em redes sociais, e adoraria poder passar esses conhecimentos para as pessoas da comunidade e das escolas. Pena, ela termina a mensagem dela assim: pena, Raul, que o Sabe Tudo está tudo abandonado. Então, ela viu o programa de televisão. Então, assim, a partir do ano que vem, essas pessoas que querem colaborar, que moram no entorno do Sabe Tudo, vão poder colaborar também, porque nós vamos reabrir esse importante projeto e vamos também, ao longo dos primeiros 6 meses, fazer um contrato para disponibilizar o sinal de Wi-Fi do Sabe Tudo, como já aconteceu no passado para a comunidade do entorno, que era uma coisa bem legal. Infelizmente, foi tudo abandonado, desde o governo Panuzzi, viu, que o Sabe Tudo vem abandonado. É importante frisar aqui, o Crespo, no debate que eu fiz com ele, em um dos veículos de comunicação na cidade na última eleição, ele tinha se comprometido em reabrir o Sabe Tudo. Eu me comprometi e ele se comprometeu também. E, infelizmente, nós perdemos 4 anos. Os prédios do Sabe Tudo estavam em melhores condições há 4 anos atrás. Então, nós vamos ter que gastar um recurso aí, inclusive, para poder reformá-los. Porque tem lugar aí que, na Vila Hortência, por exemplo, nossa, está inteiro esculhambado, né? No Jardim Hungarês, então, ele está todo quebrado. E nós vamos ter que pôr um recurso para poder reformar. Infelizmente, ficaram 4 anos os prédios abandonados. É isso daí. Raul, eu queria perguntar para você que, falando do seu plano de governo, tem muito mais coisa, estou pegando alguns pontos aqui. Você fala também de preparar a volta das aulas presenciais. Esse ano que não teremos aulas mais, o que você prepararia para o ano que vem? O que você tem aí no seu plano de governo sobre um pouquinho mais de educação às aulas? Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, não tivemos as aulas, e aqui você fala preparar a volta das aulas presenciais. Bom, eu sou professor da rede, a gente tem aí vários, na minha família tem diretores de escola, professores também, é uma coisa... A gente sempre conversa, é o tipo de conversa. A minha esposa é professora universitária também. Então, assim, essa questão da educação para nós é um valor muito importante. O Brasil tem uma baixa mobilidade social. No nosso país, para uma família pobre, atingir a renda média demora 200 anos. Na Dinamarca, é 2 gerações. O morador em situação de rua, o filho dele já vai estar na renda média. Então, a mobilidade social no Brasil é baixa. E um dos motivos é o sistema nosso educacional. Então, nós vamos investir muito em educação, porque para mim e para os partidos que estão comigo, para a militância que me acompanha, para aqueles que nos apoiam, a desigualdade é o principal problema do Brasil e é o principal problema de Sorocaba. Então, como promover a igualdade fortalecendo muito a educação? Nós temos várias questões para serem enfrentadas na educação. A primeira delas é preparar as escolas para a volta às aulas no ano que vem. Então, nós estamos, inclusive, com um protocolo, com técnicos do Bombeiro que participaram. Nós visitamos as escolas particulares que já voltaram para ver quais são as medidas que foram tomadas. E a ideia é, no primeiro mês de janeiro, girar toda a Secretaria da Educação, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiro, Secretaria da Saúde, para a gente ter um protocolo de volta às aulas. Fiquei muito triste nesse ano
Desculpa, porque nós ficamos sem o ensino à distância em Sorocaba. Sorocaba foi um dos poucos municípios do Brasil que não ofertou para os 60 mil alunos da rede municipal o ensino à distância, como também não ofertou alimentação escolar. Iperó, aqui do lado, teve marmitex sendo distribuído para todas as crianças durante toda a pandemia. Aqui em Sorocaba, nada, absolutamente nada. Então, nós estamos muito atrasados aqui em matéria de educação. Então, a ideia é preparar as escolas, nós vamos ter que ter um número reduzido de alunos na sala de aula, nós vamos ter que ter ventilação na sala de aula, uma parte vai voltar, outra parte vai ter que ficar em casa no EAD, porque tem sala de aula que tem 40, 45 alunos, aí não dá. As escolas particulares que voltaram nesse sistema, uma espécie de um rodízio, não é? E muita ventilação, álcool em gel, aquelas máscaras de proteção para todos os profissionais da educação, porque nós temos aí professores que estão com a idade avançada, que nós não podemos correr nenhum risco de ter contaminação com o professor e também não correr nenhum risco de uma criança ir para uma creche e levar depois o coronavírus para casa. Então, esse é o primeiro ponto. E ter também, inclusive, a humildade, viu, Fernando, e os amigos que acompanham aqui. Se chegar no final de janeiro e por algum motivo, porque nós não vamos ter transição de governo esse ano, a eleição termina e já toma posse, né? Não tiver 100% de segurança, as aulas não podem voltar. Esse é um ponto. E aí nós vamos lançar o EAD direto. Então, mas sem nada não vai ficar o ano que vem. Ou nós abrimos com o EAD, ou já abre com a aula presencial, com todas as medidas de segurança sendo adotadas em Sorocaba. O Raul Marcelo não fará cara de paisagem, como acontece hoje em Sorocaba, em relação à situação da educação na nossa cidade. Nós vamos ter um projeto forte, porque nós não podemos deixar as crianças sem escola, não é? E, por último, a questão da creche. A gente tem um déficit em creche de 2.000 a 3.000 vagas. Nós vamos fazer, mas fazer por dentro do serviço público. Não vai ser por empresa terceirizada. Repito aqui. Não vai ter empresa terceirizada. Na creche nós vamos fazer concurso público. Para trabalhar com os nossos filhos nas creches, com as crianças de Sorocaba, vai ter que passar por um concurso público e vai ser servidor público concursado. Tá joia? Então, assim, já aviso aqui, nós vamos ter muitos concursos públicos acontecendo em Sorocaba a partir do ano que vem. Isso daí. Raul, eu queria que você falasse um pouco agora, mudando de assunto, vamos falar de saúde, que é muito importante também, educação, das pastas que tem o maior recurso também, educação, saúde tem ali, e eu queria que você falasse, se quem acompanha a política há muito tempo aqui em Sorocaba, vai ver que na eleição de 2012, nas eleições de 2016, sempre tinha ali Hospital da Zona Norte, Hospital da Mulher. O que tem? E esse ano tem alguns planos que tem o Hospital da Zona Norte também. Eu queria que você falasse um pouquinho referente a isso daí. Vai ter algum hospital no seu plano de governo, que você vai prometer algum hospital? O que vai ser feito na saúde no seu governo? Tem umas coisas interessantes que acontecem na campanha, viu, Fernando? Eu fui no Paineiras visitar o comércio do Paineiras. Eu dei aula no Dionísio Vieira, para quem não sabe, há alguns anos. Então conheço a comunidade ali, tem muitos amigos ali. E aí tem um comerciante lá que é muito meu amigo, que ele guardou o jornal da eleição passada, o meu e o do Crespo e da Jaqueline. E estava a fotografia do hospital bem grande, né? E o Hospital da Mulher também já foi a promessa de outras campanhas, e ia funcionar lá no Hospital Evangélico, no final das contas não funcionou, foi nada. E o Hospital Municipal também acabou que não aconteceu. Nós estamos fazendo uma campanha pé no chão. É claro, se a gente estrutura o orçamento, a economia do Brasil volta a crescer, a economia de Sorocaba volta a crescer, ao longo do governo, você tem uma recomposição orçamentária de tal monta que permita que você faça um hospital municipal, nós vamos fazer, porque quanto mais equipamento de saúde, melhor. Mas nós não vamos prometer hospital municipal, porque o custo dele é 100 milhões e o custeio é 80 milhões. Então, eu estou me comprometendo com a nova policlínica aqui na Zona Norte. Já falei disso na eleição passada. Outra coisa também triste, o Crespo também se comprometeu, porque a atual policlínica da Santa Rosália, ela foi construída em 1999. Então, já tem muito tempo. Nós precisamos de um novo equipamento para poder ter as cirurgias eletivas, a fila das cirurgias eletivas poderem andar. Então, uma nova policlínica é necessária, o custo é bem mais baixo, dá para fazer, nós vamos fazer aqui na Zona Norte. Vou acabar com o fura-fila, eu já aprovei esse projeto quando era deputado, o governador vetou. Vou acabar com esse negócio de parente de presidente de partido, amigo de vereador, passar na fila da frente dos outros. O Ministério Público, inclusive, está investigando esse assunto na Câmara Municipal um tempo atrás, já teve até ação na Justiça sobre isso.
Eu vou criar um site na internet com os 4 últimos números de todas as pessoas que usam o SUS de Sorocaba. Ela vai poder saber a sua posição na fila, a imprensa vai poder saber a situação da fila, só vai poder furar a fila com a guia médica colocando a questão da saúde e da urgência no atendimento. Então nós vamos combater o fura-fila em Sorocaba. E a ideia é estruturar os postos de saúde, as UBS. Nós não podemos continuar com as UBS sem recursos humanos, porque saúde, no final das contas, no limite é o atendimento humano. Não dá para um pai ficar perambulando pela cidade, vai num posto de saúde, não é atendido porque não tem pediatra, vai na UPA, não é atendido porque não tem pediatra, vai na UPH, não é atendido porque não tem o médico, aí fica rodando na cidade, tarifa mais cara do Brasil, de ônibus, né? E passa o dia inteiro nessa situação vexatória. Então nós precisamos ter os profissionais no posto de saúde concursados, nada de privatizar. Tem candidato aí querendo entregar para a Unimed o sistema de saúde de Sorocaba. É uma coisa assim que até agora não entrou na minha cabeça. Como é que uma empresa que vende plano de saúde vai querer melhorar o sistema público? Não tem cabimento isso, pessoal. Isso é uma conta que não fecha. Então, não, com o Raul, os outros 3 estão dizendo a mesma coisa, viu? Que é tudo, eles se escondem, né? Parceria, terceirização, convênio. Não, com o Raul vai ser concurso público. Vamos abrir concurso público para profissional de enfermagem, para médico, para dentista, e nós vamos equipar os nossos postos de saúde, porque eles são a porta de entrada do sistema SUS em Sorocaba. É isso daí. Raul, o que você tem, qual a sua opinião sobre as organizações sociais que cuidam da saúde de Sorocaba? Tem a UPH, qual a sua opinião referente a elas? Olha, quem está trabalhando bem vai ficar, mas vai passar um pente fino. Porque a conversa que está chegando para mim, eu fui vereador em Sorocaba há 6 anos, deputado 8, conheço os meios políticos de Sorocaba, é que viraram verdadeiros cabides de emprego, Fernando. Tem vereador, aí eu vou repetir aqui, pessoal. O vereador fala o seguinte, ele vai lá com o pedido de CPI. Vou investigar a terceirizada. Aí a diretoria da terceirizada reúne e fala, minha nossa, vamos perder o contrato com a prefeitura. Aí o vereador fala, eu retiro o pedido, mas está aqui a lista da turma que eu quero empregar e pendurar aí nas terceirizadas. Porque não tem concurso. Vou falar aqui mais uma vez, tem vereador em Sorocaba que numa única terceirizada tem mais de 100 nomeados. Mas que não emprega ninguém que não for a cartinha do vereador junto. Tem cabimento isso aí, pessoal? Isso aí não é república, porque república é coisa de todos. Então tem que ser cuidado como se fosse de todos. Isso aí é privatizar o serviço público. Então nós vamos revisar todos os contratos no ano que vem. Terceirizada que virou cabide de emprego está fora. Terceirizada que está trabalhando direito vai continuar e nós vamos expandir o sistema público e de educação e de saúde por concurso público. Nós não vamos continuar com esse tipo de situação. O que está trabalhando bem vai ficar, o que não é cabide de emprego fica, mas aquilo que for cabide de emprego está fora. Aliás, já pode fazer campanha contra o Raul, pode ir para a oposição lá, levanta a bandeira, sai na rua, fala mal bastante de mim na rede social, aqui fica no chat aqui esperneando, é para fazer isso mesmo, porque vai perder a boquinha o ano que vem. Acabou a mamata com o Raul na prefeitura ano que vem. Quer trabalhar na prefeitura, meu amigo? Vai ter que fazer a prova, vai ter que estudar concurso público. Mas a terceirizada que está trabalhando bem, belezinha, certinho, fica. Só que pisou na bola, porque tem uma aí da saúde mental, Fernando, que não pagou os funcionários. O CAPES do Lopes de Oliveira, foi um CAPES que eu reformei, inclusive R$500 milhões quando era deputado, está lá, não tem funcionário, por quê? Porque não pagou. Merendeiras estão aí, antigamente, quando eram servidoras públicas concursadas, não deixavam de receber. Agora estão todas sem receber, por quê? Porque a terceirizada levou o dinheiro embora e não pagou ninguém. Então nós temos que ir na raiz dos problemas, pessoal. Nós vamos ficar tampando o sol com a peneira até quando? E vou dizer mais, como advogado agora, falando aqui, a empresa terceirizada que não paga os funcionários, vocês sabem, se ela desaparece, ela fala, sabe o que acontece? Sabe quem que paga? É a prefeitura, que é a última tomadora, porque o direito trabalhista não tem conversa, alguém vai ter que arcar com ele. E quem vai arcar é a própria prefeitura. Então, assim, nesse caso das merendeiras, por exemplo, elas vão receber da prefeitura. Demora, vai dar uma briga na justiça de anos, mas uma hora recebe. E a terceirizada foi embora. E tem um monte de terceirizada, inclusive, que nem são de Sorocaba, que vem de outros estados, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso. Vem aqui, presta um serviço, porco, depois leva o dinheiro embora e não paga os funcionários. Então, a partir do ano que vem, isso acabou. Pente fino todos os contratos e vamos contratar de empresas que são de Sorocaba. Não vai ter mais aquele contrato grande de 30, 40 milhões, vão ser micros contratos. Vamos pulverizar isso e priorizar a contratação de micro e pequenas empresas, microempreendedor individual da própria comunidade. Então, posto de saúde Nova Esperança, que está metade apagado, hoje está sem energia elétrica, porque roubaram os fios lá.
Estou vendo aí falarem de segurança pública na televisão, recorde esse ano, 150 escolas furtadas e, desculpa aí, postos de saúde também. Lá quem que vai fazer a reforma da parte elétrica no posto de saúde Nova Esperança? Os eletricistas que moram no próprio bairro a partir do ano que vem comigo na prefeitura. Por quê? Porque nós temos que gerar empregos e fazer o dinheiro ficar em Sorocaba e prestigiar o microempreendedor, o empresário, o empreendedor de Sorocaba. E a lei de licitação permite, eu conheço a legislação e nós vamos trabalhar por aí. Certo. Raul, eu queria falar um pouco agora sobre mobilidade. Mobilidade aqui em Sorocaba. Aqui na Zona Norte mesmo tem muito bairro que não é interligado um outro. Você tem, para você acessar ele, você tem que pegar, por exemplo, a Itavuvu. E eu queria que você falasse um pouquinho, qual a sua opinião sobre o BRT? Então, eu estou com o Paulo Stauser, que tem 30 anos de experiência no transporte de Sorocaba. O Crespo veio com o Fioravante, que é empresário do transporte, e eu estou indo agora com os trabalhadores no transporte coletivo. Aliás, quero mandar um abraço aqui a todos que trabalham com fretamento, transporte de trabalhadores, o transporte das fábricas, transporte escolar, as vans, os trabalhadores do transporte de Sorocaba. Meu muito obrigado por toda a receptividade que eu estou tendo com vocês. Eu estou andando nas ruas, buzinaço, os trabalhadores do transporte parando para cumprimentar. Meu muito obrigado mesmo, um beijo no coração de todos vocês. E nós vamos prestigiar vocês. No nosso governo, quem vai formular a política de transporte será os trabalhadores em transporte, que é quem acorda de madrugada para carregar o nosso povo, e também os usuários do transporte coletivo. Então, na URBS, vai ter um conselho composto por gestante, surdo, cego, pessoa idosa, cadeirante, que vai, junto com a direção da URBS, pensar e promover as políticas na área do transporte coletivo em Sorocaba. Nós vamos reduzir a tarifa, que hoje é a mais cara do Brasil, e vamos também implantar o passe livre estudantil, que é um sonho meu, desde a época que eu era do movimento estudantil, eu luto por essa bandeira. Quando me elegi vereador, eu coloquei esse projeto na Câmara, o projeto não foi aprovado. Quando eu era deputado, eu debati esse assunto para que nós tivéssemos uma legislação estadual nesse sentido. Hoje, o transporte coletivo está na Constituição como um direito, da mesma forma que saúde e educação, e vou implantar o transporte passe livre para os estudantes a partir do ano que vem. Então, estudante no nosso governo, independente se é no SESI, se é no SESC, se é no SENAI, se é escola estadual, se é municipal, escola particular, independente, vai poder se deslocar livremente por Sorocaba, e nós vamos fazendo de forma escalonada para chegar até os 4 anos de governo, com todo o conjunto daquelas pessoas que estudam, possam ser beneficiados por isso. Por quê? Porque tem muito jovem trabalhador, Fernando, e a minha vida inteira, quando eu fiz colégio, eu estudava e trabalhava durante o dia, estudava à noite. Foi assim que eu fiz o ensino médio, inclusive, e tive que sacrificar os finais de semana para poder estudar, para passar no vestibular, mas é assim que o filho do trabalhador ele consegue estudar. Eu vi muitos amigos, e eu também já passei por isso, de deixar de fazer algum curso, porque tinha que pagar a tarifa de ônibus, e acabava que na hora que você faz o cômputo de todo dia usando a tarifa do ônibus, aquilo ali fica muito grande dentro do orçamento. Como o orçamento das famílias hoje já está muito apertado, então chegou a hora de nós promovermos de fato uma cidade educadora. E esse dinheiro que as famílias vão deixar de gastar com transporte coletivo, ele vai circular na economia, porque ninguém guarda dinheiro embaixo do colchão. Só os muito ricos é que fazem poupança. O trabalhador, se ele faz uma poupança, é para comprar algum bem ou para gastar com educação, saúde, coisas que inclusive movimentam a economia. Então nós vamos, com essa medida, inclusive, estimular mais as vendas no comércio em Sorocaba. Por quê? Porque o trabalhador, ao não ter que gastar com o transporte, ele vai utilizar esses recursos para outras áreas e vai acabar que também entrando no caixa da prefeitura de forma indireta através do ISS. Então tem que ter uma visão abrangente sobre o sistema de transporte coletivo, e nós vamos aí ter muitas medidas nessa área, e as principais delas eu já citei aqui para vocês. Certo. Raul, já passamos de 47 minutos de entrevista já, a 1 hora que a gente combinou, então eu queria que você falasse aí mais um pouquinho de segurança. Qual a sua proposta para a segurança de Sorocaba? Primeiro que a cidade está sem segurança nenhuma, né? Eu estou vendo os programas de televisão, parece que nós estamos morando na Suíça aqui, né? É como se, nossa, tivesse 150 escolas roubadas e furtadas. O ano passado, 97 homicídios, 2.300 veículos roubados, 186 estupros, dos quais 150 estupros de vulneráveis, crianças e pré-adolescentes até 14 anos de idade. Então, assim, porta de escola escura. Vila Barão, a CEI da Vila Barão foi furtada mais de 10 vezes. E isso o Zé Norte, inclusive, já deu essa matéria aqui. Não foi 1, 2, não, mais de 10 vezes.
Então nós vamos ter que montar uma estrutura de segurança pública mais adequada em Sorocaba. E nós vamos fazer como? Nós vamos fazer 2 movimentos, Fernanda. Bairro que tem maior índice de jovens envolvidos com criminalidade, com crime organizado, com narcotráfico, esses bairros nós vamos disputar esses jovens. Então esses bairros vão receber as políticas sociais, porque nós temos que atacar também essa situação na raiz. Porque depois que um jovem entra no crime organizado, é difícil dele conseguir sair, e uma das possibilidades é ele ir para o sistema prisional, e aí vai custar R$5.000 por mês lá, que é isso que custa um jovem no sistema prisional para a sociedade, ou seja, nós todos pagamos. Então, nós temos que ter a parte da prevenção muito forte. O Sorocaba Solidário vai ser importante aí, ele vai começar nos bairros que tem maior índice de jovens em conflito com a lei, envolvidos com a criminalidade, e nós temos que ter a segunda parte, que é a parte da polícia investigativa, que é a polícia civil, a polícia ostensiva, que é a polícia militar, e a polícia comunitária, que é a Guarda Civil Municipal. Nós vamos promover essa integração administrativa a partir da prefeitura, chamando os órgãos do Estado para colaborarem entre si, e vamos ter que avançar com o efetivo da Guarda Civil Municipal. Nós fizemos várias reuniões, inclusive com o ex-secretário de Segurança de São Paulo, ex-secretário de Segurança de Porto Alegre, com vários especialistas, Fernando. Todos eles são unânimes em apontar o seguinte dado: é preciso ter, no mínimo, um guarda civil municipal para cada 1.000 habitantes. Hoje nós temos 385 guardas civis municipais em Sorocaba. A cidade tem aproximadamente 700.000 habitantes, então fica mais do que evidente que a gente tem uma carência enorme de composição do efetivo. Então, a partir do ano que vem, vamos recompor, dentro do plano de ação emergencial, recupera as finanças de Sorocaba, nós vamos recompor o efetivo da Guarda Civil Municipal, que é uma demanda necessária. E o vídeo monitoramento, eu estou vendo aí, muita gente falar, mas por que não fizeram? Ficaram 4 anos na prefeitura, os 3 que disputam comigo a eleição estiveram na prefeitura. Vamos lembrar que o Anselmo Neto era secretário do Crespo também, não é? Então, assim, todos eles estavam na prefeitura. Por que não fizeram vídeo monitoramento? Porque todo posto de saúde e escola tem lá a placa, vídeo monitoramento. Isso é fake news, viu, pessoal? Fake news, não existe vídeo monitoramento em Sorocaba. Então nós vamos passar a ter o vídeo monitoramento a partir do ano que vem. E o último ponto importante, que é a integração da vizinhança solidária, que é os próprios moradores hoje estão todos integrados nas redes sociais, colaborando entre si nas questões de segurança. Nós vamos integrar a prefeitura nesse processo para poder ter um sistema de informação na área de segurança mais rápido e mais efetivo. Então, são os pontos fundamentais da política de segurança pública que nós queremos implantar em Sorocaba a partir de janeiro do ano que vem. É isso daí. Raul, eu queria falar um pouquinho, todo mundo aí já deve ter visto, você fez bastante live nos bairros. Você, antes de, na pré-campanha ali, você ia a cada dia num bairro diferente, tinha uma estrutura, recebia uma liderança do bairro ali. A gente pode esperar, o Raul Marcelo, sendo prefeito, vai continuar indo nos bairros? Como que vai ser isso daí? Então, nós vamos ter dentro do plano de ação emergencial, todos os dias a partir das 7 horas da manhã, Raul reunido com os secretários municipais para poder tirar Sorocaba da crise. Entre 10 e 10 e meia, mini coletivas de imprensa, inclusive com a participação do Zenorte, né? Vai ser bem recebido na prefeitura, diferente de tempos anteriores aí, que existia um tratamento ríspido por parte da gestão municipal com os órgãos de imprensa em Sorocaba. Então, todos os dias, reunião do Gabinete Emergencial de Crise, uma força-tarefa, os primeiros 6 meses, entre 7 e 10 e meia da manhã, depois mini coletiva de imprensa e uma live para prestar conta das ações e dos encaminhamentos das reuniões. E nós vamos implantar em Sorocaba o orçamento participativo, não vai ser mais a prefeitura, é o prefeito e os secretários que vão decidir a política de investimento, os próprios moradores vão participar. O grupo político que me apoia foi o que implantou isso no Brasil, muitos municípios adotam isso até hoje no país, que é chamar o povo para que o próprio povo decida o orçamento da cidade. Então nós vamos fazer esse movimento, porque nós acreditamos na democracia, queremos aprofundar o processo democrático, que quanto mais a população participa, menos você tem corrupção e mais você tem acertos nos investimentos públicos. Porque a gente está cansado de ver, por exemplo, gente propondo aí, viaduto, grandes obras, mas não é isso que o povo está precisando. A população está precisando de saúde, de segurança pública, de educação. Então, quando você fazer essa consulta, vai ser muito importante. Então, nós vamos estar, não só o prefeito, mas toda a prefeitura, o tempo todo nas comunidades, implantando o orçamento participativo em Sorocaba. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o esporte.
Qual a proposta você tem para o esporte? Eu acho que o seu vice, ele também atua na área do esporte. O Paulo Staus, ele é tricampeão sul-americano de karatê. O pessoal conhece ele muito pelo transporte, mas eu sei que ele é conhecido internacional. O Paulo Staus é conhecido internacionalmente, por ser tricampeão sul-americano de karatê. Ele conhece todo o meio do esporte de Sorocaba, e foi inclusive ele que ajudou a gente a formular esse projeto do Sorocaba Solidária no contraturno da escola, né? A criança que estuda de manhã depois do almoço, a criança que estuda à tarde no período da manhã. Nós vamos ofertar aula de karatê, jiu-jitsu, judô, taekwondo, capoeira para todas as escolas da rede pública da cidade, começando pelas municipais, e vou tentar fazer convênios também com o governo estadual para ofertar para as escolas estaduais. Então, o Paulo é evangélico, então eu sou católico, ele é evangélico, uma chapa plural, porque a gente precisa ter essa pluralidade também religiosa na representação política de Sorocaba. Então estou muito feliz, uma chapa muito forte, e que nós estamos aí para poder não só ir para o segundo turno, mas também vencer as eleições, porque eu acho que existe um desgaste grande com o que aconteceu nos últimos 4 anos com a turma do Crespo, né? Porque foi uma turma que foi com ele para a prefeitura, não é? Todos hoje que estão aí disputando comigo tinham secretários no governo. Então eles ganharam, parabéns, não trabalharam direito, na minha opinião. Agora chegou a nossa vez, é uma oportunidade. Se tivessem feito um bom governo, estariam aí pedindo voto, inclusive com o Crespo, né? Mas agora todos eles fogem do Crespo como o diabo foge da cruz. É impressionante, né? Ninguém mais conhece o Crespo, ninguém mais sabe quem é o Crespo, ninguém nunca viu o Crespo, e todos eles defenderam, e muitos inclusive continuam defendendo. Por exemplo, a tese de privatizar o SAI, acabar com a URBS, privatizar a educação e a saúde, era a tese fundamental do Crespo. Todos eles estão dizendo isso hoje com outras palavras, mas no fundo é o mesmo projeto. É isso daí. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o emprego. O emprego, para a gente encerrar, já estamos em cima do horário aqui. Queria que você falasse um pouquinho. Como gerar emprego numa situação, a pandemia veio, derrubou muito emprego, acabou com o emprego aqui na cidade. Como que faz para gerar emprego agora a partir do próximo ano? Então, nós temos, claro, né, a questão do emprego, o ambiente internacional e nacional não está fácil. Você tem hoje um fechamento dos países, os Estados Unidos está tirando suas plantas industriais da China, tem uma disputa aí enorme, os jornais de hoje você vê, é a briga do 5G, né, da Huawei. O governo americano não quer deixar o 5G chegar no Brasil via Huawei, eles querem que a gente compre de uma empresa deles. E todos os países estão com um problema de geração de emprego e estão se fechando. Então esse discurso, que pode até parecer bonito, né? Vou para Disneyland para trazer empresa aqui para Sorocaba, isso aí está fora da realidade hoje. Está muito difícil trazer empresas estrangeiras para o solo brasileiro. Então, além de, como eu faço essa campanha sempre dizendo a verdade, nós vamos ter que, para receber qualquer empresa hoje na zona industrial, nós vamos precisar ofertar água, porque senão não vem também. Sobretudo na região da zona industrial, a velha, porque a nova aqui da Toyota até que tem mais situação de abastecimento mais equacionado, mas a região velha não. O Éden, para quem não sabe, aí, Éden, Cajuru, é problema direto nos últimos 4 anos com o abastecimento de água. Então, nós vamos colocar ali um PhD na frente do SAI, acabar o cabide de emprego no SAI, promover os engenheiros do SAI. O SAI foi um orgulho para a nossa cidade, viu, Fernando? Sempre foi um orgulho, hoje, infelizmente, ficou abandonado. Então, a ideia é dotar a cidade de infraestrutura para poder receber empresas de fora, isso é muito importante, mas nós vamos ter que fazer a lição de casa na matéria de emprego. Então, qual é a lição de casa? A partir do ano que vem, todos os serviços que a prefeitura contrata, todos os serviços e insumos, nós vamos contratar de empresas e empresários, micro e pequenos empreendedores de Sorocaba. Essa é a grande questão aqui, Fernando. E todos os grandes contratos, a parte de zeladoria da cidade, a limpeza urbana, pessoal, né? Eu lancei essa proposta, eles já copiaram, mas tudo bem, pode copiar mesmo, eu estou acostumado com isso já. A tristeza minha que aconteceu na última eleição com o Crespo é que, além dele copiar todos os meus projetos, não implantou nada, mas podem copiar, não tem problema não. Todos os contratos de limpeza urbana de Sorocaba, nós vamos fracionar em milhares de pequenos contratos. Então, o diretor do posto de saúde vai poder contratar o trabalhador autônomo do próprio bairro. O exemplo aqui é o do Nova Esperança. O posto de saúde lá está sem energia, não é isso? Já há 20 dias, hein? Metade do posto de saúde está sem energia porque a fiação foi roubada. Olha que absurdo isso.
e dava para contratar o eletricista da própria comunidade lá do Nova Esperança para fazer a manutenção. Então nós vamos dar esse poder para o diretor do posto, para o diretor de escola, através de um aplicativo para desburocratizar, e aquele encanador do bairro que quer prestar serviço para a prefeitura e não tem a parte da documentação, nós vamos usar a própria estrutura da prefeitura, o parque tecnológico, para poder regularizar a documentação daquele que é o autônomo do bairro, que é o eletricista da comunidade, encanador da comunidade, aquela pessoa que sabe fazer jardinagem, que trabalha com limpeza. Nós vamos, a ideia, o que é? Não ter mais esses grandes contratos de 30, 40, 50 milhões e ter milhares de pequenos contratos para que o dinheiro circule no bairro. Você contrata aqui no Laranjeiras para poder dar manutenção nas praças do Laranjeiras. A pessoa que trabalha com jardinagem da própria comunidade, o dinheiro fica circulando aqui. Nós temos que transformar esses 3 bilhões de reais da prefeitura em empregos na cidade de Sorocaba. Os italianos fazem isso, eu estudei esse caso, desde o começo dos anos 70, Fernando. O projeto lá chama Distância Zero. Sabe qual que é a ideia? Tudo que é consumido numa região, ser produzido na própria região, para gerar empregos na região. Então, isso aí não é, o que eu estou falando aqui não é nada novo, é uma questão de estudar de ir atrás. Então, para poder ajudar a geração de emprego, nós vamos fazer isso e vamos ter também uma boa interlocução com as empresas de Sorocaba e vamos abrir um diálogo com o governo chinês, porque hoje o principal parceiro nosso, Sorocaba, importa quase 40% de todas as nossas importações vêm da China. No entanto, as nossas exportações, o primeiro parceiro é a Argentina, o segundo Estados Unidos. A Argentina 48%, os Estados Unidos vem depois com 9%. E a China, a gente exporta apenas 3%, então tem um desequilíbrio na balança aqui. Como nós tratamos com todos, porque para nós não tem problema de ficar perseguindo o governo chinês, o governo americano, nós vamos defender o interesse de Sorocaba, entendeu? Nós vamos ficar aí como esses ideólogos aí do presidente que não querem que o 5G entre no Brasil porque o 5G vem da China, ou porque não querem que a vacina chinesa seja ofertada para combater o coronavírus. Não. Raul, na prefeitura, nós vamos conversar com todos e vamos abrir um diálogo com o governo chinês, porque tem um desequilíbrio muito grande aqui na balança comercial de Sorocaba. Nós nos relacionamos hoje com 120 países e as nossas relações econômicas com a China está levando bastante e está tendo muita pouca contrapartida. E a China hoje, das 120 maiores empresas do mundo, quase todas são chinesas, sobretudo os bancos de investimento. Então, nós já temos contato com os bancos de investimento chineses em São Paulo. Logo mais, isso vai ficar público aqui nas redes sociais. Vamos levar, inclusive, esse tema para a televisão. Nós vamos procurar investimentos, sobretudo nessa área. Por quê? Porque o Sorocaba está importando muito da China e está exportando pouco. É diferente, por exemplo, da Argentina, que a gente exporta bastante manufatura e importa quase nada. Então, nós precisamos equilibrar essa situação. E eu acho que está na hora dos investimentos começarem a acontecer em Sorocaba também por parte da China. O governo norte-americano já investiu bastante aqui, a Argentina nos ajuda bastante com geração de emprego. Para quem não sabe, o Etios da Toyota é um sucesso na Argentina. E não é só o carro, não, viu, pessoal? São as autopeças também que empregam muito, não é? Então, assim, nós temos que equilibrar isso e do ponto de vista internacional desses grandes investimentos nós vamos procurar, mas a centralidade está em usar os contratos da própria prefeitura para gerar emprego em Sorocaba. O que vier de fora vai ser um plus. Certo. Raul, eu queria agradecer a sua participação aqui. Queria que você fizesse agora suas considerações finais, falasse aí seu número, pedisse seu voto. Agora você pode falar o site, as redes sociais, Instagram, WhatsApp. Então, fica à vontade para você fazer suas considerações finais aí, junto ao eleitor aqui do Jornal Zenorte. Olha, eu quero dizer que assim, existem diferenças na campanha, é importante que todos saibam, não é? A gente tem aí 4 candidaturas aí disputando, né? E 3 delas estavam na atual gestão. Então, quem acha que o governo Crespo foi bom e deve continuar, tem essas opções. Quem acha que tem que mudar, nós estamos ofertando o nosso nome de forma humilde, com um bom plano para a cidade, que é o Plano de Ação Emergencial PAI. Quem quiser se informar sobre ele, está no nosso site, que é o raulmarcelo.com.br, e todos os dias eu solto fragmentos do nosso Plano de Ação Emergencial aqui nas redes sociais, tanto na minha página no Facebook, que é Raul Marcelo, Raul Prefeito 50, no Instagram também, Raul Prefeito 50. Então, é acompanhar para poder tomar uma decisão e não se deixar levar, né, por promessas vazias e promessas soltas no ar, porque isso já aconteceu com Sorocaba há 4 anos atrás e nós estamos pagando um preço altíssimo até agora. A cidade está sem água, a segurança pública foi embora, né?
as crianças da rede municipal ficaram sem alimentação escolar, ficaram sem ensino à distância. Então, assim, um conjunto de mazelas sociais se instalou em Sorocaba para que a gente veja a importância da política na nossa vida. Para aqueles que acham que política não é importante, é só ver o tamanho do prejuízo que a cidade tomou com esses inúmeros escândalos de corrupção, inúmeros casos de traições, né? Foi um festival de traições em Sorocaba. Uma pessoa que trai alguém do próprio partido ou alguém que está correligionário político, imagine em relação a trair o próprio povo. Trair, coçar, como dizia a peça de teatro, é só começar. Né? Então nós assistimos em Sorocaba traições, escândalos políticos, escândalos de corrupção, uma péssima gestão, e estamos achando que é hora de fazer uma mudança em Sorocaba. Estamos ofertando o nosso nome, o Raul Marcelo aí, o Paulo Estáuzia, 20 anos de vida pública, ficha limpíssima, nenhum processo, tudo que foi aberto para tentar me prejudicar foi arquivado, seja boletim de ocorrência ou processos que foram abertos no Poder Judiciário que foram arquivados. Então, os meus adversários políticos tentaram fazer de tudo para tentar manchar meu nome em Sorocaba nesses últimos 20 anos e nunca conseguiram, porque todas as vezes que levantam alguma coisa em relação a mim, não tem pé, nem tem cabeça, não tem fundamento. Então, estamos nessa caminhada aí pedindo apoio e eu ficarei muito grato se tiver apoiadores aqui no Zenorte, nessa comunidade tão importante, para nos ajudar a chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Então, muito obrigado mesmo, fiquem todos aí com Deus e boa tarde e mais uma vez obrigado aqui pelo espaço.